Um bilionário idoso passava todos os natais sozinho, até que uma empregada de mesa e a sua filha bateram à sua porta. E se o homem mais rico da cidade passasse todas as vésperas de Natal sentado sozinho na sua mansão, a observar a neve cair através das janelas do teto da Flórida, enquanto as famílias da cidade se reuniam à volta das suas mesas de jantar? Charles Whitmore tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Um império farmacêutico avaliado em bilhões, uma casa que poderia abrigar 50 famílias e influência suficiente para mudar vidas com um único telefonema. No entanto, nos últimos 7 anos, o dia 24 de dezembro o encontrava na mesma poltrona de couro, segurando o mesmo copo de uísque intocado, ouvindo o mesmo silêncio vazio que o dinheiro não conseguia preencher. Esta véspera de Natal parecia diferente de alguma forma. Talvez fosse a forma como a neve parecia dançar mais suavemente contra o vidro. Ou talvez fosse o som distante do riso das crianças a ecoar na vizinhança lá abaixo. Charles pressionou a palma da mão contra a janela fria e observou uma jovem mãe apressar-se pela calçada, puxando uma menina pequena atrás de si, através da neve rodopiante. Elas pareciam perdidas, até mesmo desesperadas, e algo se mexeu no fundo do seu peito, um sentimento que ele havia enterrado há muito tempo. De onde está a assistir esta noite? O relógio de pêndulo no escritório de Charles bateu 11 vezes. Cada nota ecoava pelas salas que abrigavam obras de arte inestimáveis, mas nenhuma foto de família. Móveis elegantes, mas nenhum brinquedo de criança espalhado pelo chão. Há 7 anos, o seu mundo desmoronou-se numa única tarde, quando os médicos deram a notícia que mudou tudo. A sua esposa, Helena, e a sua filha de 6 anos, Lily, voltavam para casa depois das compras de Natal, quando um motorista bêbado passou um semáforo vermelho. O dinheiro do acordo não significava nada. A justiça não significava nada. O império que ele construíra parecia areia a escorrer por entre os seus dedos. Desde aquele dia, Charles dedicara-se aos negócios com a fúria de um homem a tentar fugir da dor. A Whitmore Pharmaceuticals duplicara de tamanho e as suas instalações de investigação estavam agora a desenvolver tratamentos que salvavam milhares de vidas anualmente. Mas o sucesso tinha um sabor amargo quando não havia ninguém com quem o partilhar. Nenhuma vozinha a chamar. Papá! Quando ele entrava pela porta da frente, nenhuma Helena a cantarolar canções de Natal enquanto embrulhava presentes junto à lareira. Lá fora, a tempestade estava a intensificar-se. Através das câmaras de segurança instaladas em sua propriedade, Charles observava a mesma mãe e filha de antes a lutar contra o vento perto do portão da frente. A mulher, que não devia ter mais de 35 anos, continuava a olhar para algo na sua mão, provavelmente um endereço. A menina, com talvez 7 ou 8 anos, agarrava o casaco da mãe com as mãos enluvadas, o rosto contraído pelo frio. Charles inclinou-se para a frente na cadeira. Elas andavam em círculos há quase 20 minutos e a temperatura estava a cair rapidamente. O serviço meteorológico tinha emitido alertas sobre a tempestade, prevendo cortes de energia e ventos frios perigosos. Ninguém deveria estar na rua naquelas condições, especialmente uma criança. Ele pegou o telemóvel para ligar para a sua equipe de segurança, mas hesitou. Algo na postura determinada da mulher, na maneira como ela continuava a verificar aquele pedaço de papel, lembrou-lhe Helena quando ela estava perdida. A sua esposa nunca tinha sido orgulhosa demais para pedir informações, mas sempre tentava descobrir as coisas sozinha primeiro. Aquela estranha tinha a mesma independência teimosa, a mesma postura protetora em relação à filha. A menina tropeçou e a mãe imediatamente a pegou no colo, girando lentamente em círculos enquanto tentava se orientar. Charles podia ver a respiração dela formando pequenas nuvens no ar gelado. As pernas da criança balançavam cansadas e, mesmo através do monitor de segurança, ele podia perceber que ela estava exausta. A sua governanta, a Sra. Patterson, tinha ido para casa horas atrás para estar com a sua própria família. O seu motorista provavelmente estava na apresentação de Natal do neto a essa altura. Charles tinha dado a todos folga na véspera de Natal, preferindo ficar sozinho com as suas memórias e a sua culpa. Mas, ao ver esta mãe e filha a lutar contra a tempestade do lado de fora dos seus portões, ele sentiu algo se abrir dentro do seu peito, um calor que não sentia desde que o riso de Helena enchia aqueles corredores. A mulher de repente olhou para a casa dele,
apertando os olhos através da neve para a enorme mansão em estilo tutor que se erguia como uma fortaleza atrás dos portões de ferro. Ela deu um passo à frente, depois parou, como se estivesse a debater se deveria se aproximar. A filha puxou a manga dela e apontou para o brilho quente que se espalhava pelas janelas de Charles. A tempestade estava a piorar e elas estavam a ficar sem opções. Charles observou a mulher tomar a sua decisão. Ela aproximou-se do sistema de intercomunicação no portão, com os ombros erguidos e uma coragem desesperada. Quando ela apertou o botão, a sua voz ecoou pelos altifalantes do escritório dele, fraca e cansada, mas educada. Olá, lamento incomodá-lo na véspera de Natal, mas estamos perdidas e a minha filha está com muito frio. Gostaria de saber se nos poderia deixar usar o seu telefone para chamar um táxi. Esperaremos lá fora. Prometo que não causaremos nenhum incômodo. As palavras dela atingiram Charles como um golpe físico. Quantos anos se passaram desde que alguém lhe pediu ajuda? Ajuda de verdade. Não um favor comercial ou uma doação de caridade com o seu nome gravado numa placa. Ele ficou paralisado, com o dedo pairando sobre o botão do interfone. Helena teria aberto o portão imediatamente. Helena teria convidado-os a entrar para tomar chocolate quente e biscoitos de Natal. Teria mimado a menina até ela ficar aquecida e rir. Mas Charles tinha se esquecido de como ser esse tipo de pessoa. Ele tinha construído muros tão altos ao redor do seu coração que a bondade parecia estranha, até mesmo perigosa. E se ele os deixasse entrar e eles o lembrassem de mais do que ele tinha perdido? E se o riso da menina ecoasse pela sua casa da mesma forma que o de Lily? Por favor. A voz da mulher voltou a soar, agora mais suave. Sei que isto é estranho, mas o meu carro avariou a cerca de 3 quilômetros daqui. O reboque só pode vir de manhã por causa da tempestade e o meu telemóvel descarregou. Só preciso de ligar a minha irmã para nos vir buscar. Através da câmara, Charles podia ver que a criança tinha envolvido os braços à volta da perna da mãe, procurando calor. A mulher tirou o próprio cachecol e enrolou-o no pescoço da filha, deixando a sua própria garganta exposta ao vento frio. Era um gesto tão simples, mas continha todo o amor do mundo. A sua mão moveu-se para o botão de abertura do portão antes que a sua mente pudesse impedi-la. Os portões de ferro abriram-se com um zumbido mecânico baixo, e ele ouviu a mulher inspirar profundamente pelo intercomunicador. "Oh, obrigada", sussurrou ela. "Muito obrigada." Charles levantou-se da cadeira pela primeira vez em horas, com as pernas rígidas de tanto tempo sentado. Caminhou até a porta da frente e abriu-a, deixando o ar quente sair para a noite. A mulher estava a ajudar a filha a subir a longa calçada, ambas movendo-se com cuidado sobre as pedras geladas. À medida que se aproximavam, ele podia ver o rosto dela com mais clareza, cansado, mas gentil, com linhas de preocupação ao redor dos olhos que revelavam muitas noites difíceis e escolhas complicadas. "Entrem", ele chamou, sua voz mais rouca do que esperava. "Entrem para se proteger do frio." A mulher olhou para ele com uma gratidão tão genuína que sua garganta se apertou. Atrás dela, a menina espreitou por trás do casaco da mãe, curiosa e um pouco tímida. Por um momento, parado ali na porta, com a luz quente a espalhar-se atrás dele, Charles lembrou-se de como era ser necessário para alguém além do seu conselho de administração. Se este momento tocou o seu coração, por favor, dê um like ao vídeo. Às vezes, os menores atos de bondade criam as maiores mudanças, e esta estava prestes a se tornar uma daquelas noites que transformariam tudo o que Charles pensava saber sobre a vida. O calor do hall de entrada de Charles parecia dominar os dois. As bochechas da mulher estavam vermelhas devido ao frio, e os dentes da filha batiam audivelmente. Charles sentiu uma pontada de culpa. Há quanto tempo elas estavam a vagar naquela tempestade enquanto ele estava confortavelmente sentado dentro de casa, mergulhado na sua própria dor? "Sou Diana", disse a mulher, tirando as luvas molhadas com as mãos trêmulas. "E esta é a minha filha, Katie. Não tenho palavras para agradecer por nos deixar entrar." "Charles", respondeu ele simplesmente, depois olhou para Katie, que estava a olhar com os olhos arregalados para o lustre de cristal acima delas. "Estás bem, querida? Deves estar a congelar." Katie acenou com a cabeça solenemente, depois sussurrou algo para a mãe. O rosto de Diana corou de vergonha. "Ela quer saber se estamos num castelo", disse ela com um sorriso cansado.
Eu disse a ela que as casas das pessoas ricas às vezes parecem castelos. Charles sentiu o coração apertar. Lily costumava dizer a mesma coisa sobre a casa deles, embora ela nunca tivesse parecido tão grande e vazia quando a voz de Helena a enchia de vida. Queres um chocolate quente, Katie? Acho que também tenho marshmallows. Os olhos da menina brilharam, e ela olhou para a mãe em busca de permissão. Diana hesitou, claramente dividida entre a gratidão e o orgulho. Não queremos incomodar. Se eu pudesse usar o seu telefone. É véspera de Natal, disse Charles, surpreendido com a firmeza da sua própria voz. Ninguém deveria passar frio e fome na véspera de Natal. Enquanto se dirigiam para a cozinha, Diana explicou a situação deles. Ela era garçonete em uma lanchonete 24 horas no centro da cidade, trabalhando em turnos duplos para economizar dinheiro para a faculdade de enfermagem. A sua irmã morava do outro lado da cidade, e Diana estava a levar Katie para lá na manhã de Natal quando o seu carro velho finalmente deu o último suspiro. O pedaço de papel que ela segurava continha o endereço da sua irmã, mas os números da rua estavam desgastados e manchados pela neve. Eu ficava a pensar que reconheceria a rua, disse Diana, observando Charles aquecer leite no fogão. Mas tudo parece diferente no escuro com toda essa neve. Charles deu por si a estudar o rosto dela enquanto ela falava. Havia força ali, do tipo que vem de enfrentar circunstâncias difíceis sem perder a esperança. Ela trabalhava à noite para poder ir à escola durante o dia, combinava a guarda da criança com vizinhos em quem confiava e poupava cada centavo para um futuro melhor. Diana estava a construir algo significativo a partir do nada, enquanto ele ficava sentado na sua mansão, deixando que milhares de milhões de dólares parecessem sem sentido. Katie descobriu que o frigorífico dele estava coberto de menus de comida para levar, mas não havia desenhos das crianças, nem fotos de família, nada que sugerisse que ali realmente havia vida. Ela olhou para ele com a franqueza curiosa de uma criança de 7 anos. Onde está a sua árvore de Natal? A pergunta atingiu Charles como água gelada. Ele não montava uma árvore desde que Helena e Lily morreram. Não pendurava meias, não tocava músicas de Natal. Não tinha feito nada do que antes fazia esta casa parecer um lar. Eu não tenho uma este ano. A expressão de Katie ficou séria, como fica o rosto das crianças quando elas se deparam com algo que não faz sentido no mundo delas. Mas como o Pai Natal saberá que deve vir aqui? Você já passou por algo assim? Um momento em que a pergunta inocente de uma criança fez você perceber o quanto se afastou da alegria. Conte-nos nos comentários. Às vezes, é preciso um olhar novo para nos mostrar o que temos perdido. E Kate estava prestes a dar a Charles um presente que ele havia esquecido que precisava. Charles olhou para o rosto sincero de Katie, a pergunta dela ecoando na ampla cozinha. Como o Pai Natal saberá que deve vir aqui? Era uma pergunta tão simples, mas que quebrou algo dentro dele que estava congelado há 7 anos. Ele percebeu que, ao tentar proteger-se da dor das memórias de Natal, também havia bloqueado todas as possibilidades de novas memórias. Queres saber? Disse Charles, com a voz embargada por uma emoção que não esperava. Acho que o Pai Natal entenderia se não tivéssemos uma árvore este ano. Às vezes, os adultos esquecem-se de como celebrar. Kate pensou seriamente sobre isso e depois abanou a cabeça. A minha mãe diz que quando as pessoas se esquecem de como ser felizes, às vezes outras pessoas têm de ajudá-las a lembrar-se. As bochechas de Diana ficaram vermelhas. Katie, querida, isso não é realmente da nossa conta. Não, interrompeu Charles suavemente. Ela está certa. Ele ajoelhou-se ao nível de Katie, algo que não fazia desde que Lily era pequena. Eu realmente me esqueci de como ser feliz. Esqueci muitas coisas. O chocolate quente estava pronto e Charles percebeu que estava a ter um cuidado extra com os marshmallows, arrumando-os da mesma forma que Helena costumava fazer para Lily. Enquanto Katie soprava na sua caneca, ela conversava com a tia sobre os planos para a manhã de Natal, sobre os pequenos presentes que tinham embrulhado em jornal porque não tinham dinheiro para comprar papel de embrulho sofisticado, sobre como a mãe dela tinha economizado durante meses para comprar os materiais de arte que ela queria. A mamã vai ser enfermeira, anunciou Katie com orgulho. Ela vai ajudar pessoas doentes a sentirem-se melhor. Mas primeiro, ela tem de estudar por muito tempo e é por isso que não podemos ter um grande Natal este ano. Charles olhou para Diana, que tentava esconder o cansaço por trás de um sorriso agradecido. Ele estava rodeado de luxo há tanto tempo
que se esqueceu de como era um sacrifício de verdade. O que significava escolher entre o seu próprio conforto e o futuro da sua filha. Diana trabalhava até a exaustão, abdicando de tudo pela estabilidade da sua filha e pelo seu próprio sonho de ajudar os outros. Diana, disse ele cuidadosamente, e se eu lhe dissesse que a minha empresa tem um programa de bolsas de estudo para enfermagem, propinas integrais mais uma ajuda de custo para despesas de subsistência? O rosto dela empalideceu. Eu, eu não poderia. É demasiado. Não é caridade, disse Charles rapidamente. Precisamos de enfermeiras que entendam o que significa cuidar das pessoas. Cuidar de verdade. Alguém que trabalharia em turnos duplos e atravessaria uma nevasca para levar a filha para um lugar seguro na véspera de Natal. Esse é exatamente o tipo de pessoa que deveria cuidar dos pacientes. Os olhos de Diana se encheram de lágrimas e Kate olhou para os dois, sentindo que algo importante estava a acontecer. Charles sentiu um calor se espalhar pelo peito que não tinha nada a ver com o calor da cozinha. Pela primeira vez em 7 anos, ele estava a usar a sua riqueza para algo que importava. Algo que Helena teria aprovado. Há mais uma coisa, disse ele. Uma ideia que se formou e o surpreendeu com a sua clareza. O centro de investigação da minha empresa fica aqui mesmo na cidade. Não teriam de se mudar. Não teriam de deixar a Katie com estranhos. E há uma excelente creche no local para os funcionários. Kate puxou a manga da mãe. Isso significa que não precisamos nos mudar para você ir para a escola? Se você está gostando desta história, inscreva-se no nosso canal para mais contos comoventes. Às vezes, os milagres de Natal vêm na forma de gentileza inesperada. E isso foi apenas o começo de uma transformação que mudaria 3 vidas para sempre. O resto da véspera de Natal passou como algo de um sonho que Charles havia esquecido que poderia ter. Enquanto Diana ligava para a irmã para explicar que estavam bem, Kate convenceu-o a mostrar-lhe a casa. Através dos olhos dela, ele viu tudo de forma diferente. Não como um mausoléu de memórias, mas como um lugar com enorme potencial para calor humano e risos. Este seria um quarto perfeito para uma árvore de Natal, declarou Kate na sala de estar formal. Uma árvore bem grande, com luzes que brilham como estrelas. Charles deu por si a acenar com a cabeça, já imaginando isso. Durante anos, ele evitou esta sala porque era onde Helena costumava embrulhar presentes, enquanto música natalina tocava suavemente ao fundo. Mas o entusiasmo de Katie fez com que essas memórias se tornassem calorosas em vez de dolorosas, como velhos amigos que ele tinha medo de visitar. Diana voltou da sua ligação com lágrimas nos olhos. A rua da minha irmã está completamente bloqueada por árvores caídas pela tempestade. Ela não consegue sair e ninguém consegue chegar até ela. Podemos ficar presos aqui até de manhã. Ótimo, disse Charles, surpreendendo-se a si mesmo. Quero dizer, vocês são bem-vindas para ficar. Tenho muitos quartos de hóspedes e será mais seguro do que tentar percorrer essas estradas. Naquela noite, Charles fez algo que não fazia há 7 anos. Ele aproveitou a véspera de Natal. Eles pediram pizza quando a energia caiu por um breve período. Comeram à luz de velas e jogaram jogos de tabuleiro que ele tinha esquecido que possuía. Katie adormeceu no sofá da sala, enrolada num dos velhos edredões de Helena que Charles finalmente se sentiu pronto para tirar do armário. Enquanto Diana a aconchegava a filha, virou-se para Charles com lágrimas nos olhos. Não sei como agradecer por esta noite, não apenas pela bolsa de estudos, por nos deixar ficar, mas por... Ela gesticulou para a sala, que de alguma forma parecia mais viva do que em anos. Por nos deixar lembrar-lhe. Lembrar-me de quê? Charles perguntou, embora já soubesse. Que você deveria estar rodeado pela família. Diana disse suavemente. Esta casa precisa de risos. Você precisa de risos. Charles olhou para Katie, dormindo pacificamente com um pequeno sorriso no rosto. Helena costumava dizer que os melhores presentes de Natal eram aqueles que você não sabia que precisava até recebê-los. De manhã, a irmã de Diana conseguiu percorrer as estradas limpas e a pequena família reuniu-se para o dia de Natal. Mas Charles não voltou à sua solidão habitual. Começou a fazer voluntariado no hospital infantil, onde a sua empresa doava equipamento, começou a receber bolseiros para jantares mensais e, sim, comprou uma árvore de Natal, não apenas para aquele ano, mas para todos os natais que se seguiram. Diana manteve contato durante toda a faculdade de enfermagem
enviando fotos dos projetos de arte de Katie e atualizações sobre os seus estudos. 3 anos depois, quando ela se formou como a melhor aluna da turma, Charles estava na primeira fila, a torcer mais alto do que qualquer outra pessoa. E quando ela conseguiu o seu primeiro emprego na clínica da empresa de Whitmore, Katie fez-lhe um desenho da casa deles, com a árvore de Natal na janela e 3 figuras em frente a ela. Uma família criada não por laços de sangue, mas por bondade e segundas oportunidades. Os melhores milagres de Natal não têm a ver com magia. Têm a ver com a coragem de abrir o coração quando alguém precisa de abrigo contra a tempestade. Se gostou desta história, não se esqueça de curtir, deixar um comentário com a sua opinião e inscrever-se para receber mais histórias comoventes. Obrigado por se juntar a nós esta noite e que a sua época festiva seja repleta de presentes inesperados e do calor das relações humanas.